Imagine um tempo onde a natureza reinava soberana, e a cada amanhecer, a sobrevivência era uma conquista incerta. Milhões de anos atrás, nossos ancestrais mais remotos não apenas coexistiam com gigantes da Era do Gelo, mas enfrentavam-nos em uma luta diária pela vida. De tigres dente de sabre a leões das cavernas, a Terra era um palco de embates épicos. Como esses primeiros humanos, aparentemente frágeis, conseguiram não apenas sobreviver, mas prosperar diante de ameaças tão colossais? Prepare-se para uma jornada no tempo, onde desvendaremos as táticas, a inteligência e a resiliência que moldaram a humanidade. No topo da cadeia alimentar do Pleistoceno, reinava o Silodon, o icônico tigre dente de sabre. Com suas presas superiores que podiam atingir impressionantes 30 centímetros, este felino não era apenas um predador, mas uma verdadeira máquina de caça, especializada em abater grandes mamíferos. Sua estratégia de emboscada e a capacidade de desferir golpes precisos na garganta de suas vítimas o tornavam uma ameaça constante. Para os primeiros hominídeos, um encontro com o Silodon significava, na maioria das vezes, um destino fatal. A agilidade e a força desses felinos eram incomparáveis, e a única chance de sobrevivência era a detecção precoce e a fuga desesperada. Maior e mais robusto que seus primos africanos modernos, o leão das cavernas dominava as paisagens geladas da Eurásia. Com um corpo que podia ultrapassar os 2,5 metros de comprimento e um peso que chegava a 350 quilos, ele era um predador ápice, capaz de abater presas de grande porte. Diferente dos leões atuais, que vivem em grandes bandos, o leão das cavernas pode ter tido hábitos mais solitários ou vivido em grupos menores, o que o tornava ainda mais imprevisível e perigoso. Seus encontros com os primeiros humanos eram raros, mas quando aconteciam, eram confrontos de vida ou morte, onde a força bruta do felino se chocava com a astúcia e a inteligência emergente dos hominídeos. Mas os perigos não se limitavam aos grandes felinos. Os primeiros humanos também enfrentavam a competição feroz por recursos com outros gigantes da megafauna. Os ursos das cavernas, com seu tamanho imponente e força esmagadora, eram uma ameaça constante, especialmente quando se tratava de disputar abrigos naturais. E as hienas gigantes, com suas mandíbulas poderosas capazes de triturar ossos, eram carniceiras implacáveis que não hesitavam em atacar presas vivas, incluindo hominídeos mais vulneráveis. A vida era uma constante batalha por alimento e segurança, onde cada recurso era disputado com unhas e dentes. O controle do fogo foi, sem dúvida, um dos marcos mais revolucionários na história da humanidade. Mais do que uma fonte de calor e luz, o fogo transformou-se em uma poderosa ferramenta de sobrevivência. Ele não apenas permitiu que nossos ancestrais se aquecessem em climas gélidos e cozinhassem alimentos, tornando-os mais nutritivos e fáceis de digerir, mas também serviu como uma barreira intransponível contra os predadores noturnos. O brilho das chamas e o cheiro da fumaça eram suficientes para afastar a maioria das feras, garantindo noites mais seguras e um sono mais tranquilo para o grupo. O fogo foi o primeiro grande passo para a humanidade dominar o ambiente, e não apenas ser dominada por ele. A inteligência e a capacidade de criar ferramentas foram a chave para a ascensão da humanidade. De simples pedras lascadas a machados de mão multifuncionais e, eventualmente, a lanças com pontas afiadas, nossos ancestrais desenvolveram um arsenal que lhes permitiu não apenas se defender, mas também caçar animais muito maiores e mais fortes. A caça em grupo, combinada com o uso estratégico dessas armas, transformou os humanos de presas em predadores dominantes. A inovação tecnológica, impulsionada pela necessidade de sobrevivência, foi um fator crucial que nos diferenciou de outras espécies e nos colocou no caminho para o topo da cadeia alimentar. A vida em grupo e a cooperação foram, talvez, as estratégias mais poderosas para a sobrevivência humana. Juntos, os humanos podiam se defender melhor de predadores, caçar com muito mais eficiência, compartilhar recursos e conhecimentos, e cuidar dos mais vulneráveis. A comunicação, a divisão de tarefas e a organização social permitiram que nossos ancestrais superassem as limitações individuais e enfrentassem desafios que seriam impossíveis de vencer sozinhos. Essa capacidade de formar laços sociais e trabalhar em conjunto não apenas garantiu a sobrevivência da espécie, mas também impulsionou o desenvolvimento da cultura, da linguagem e da própria civilização. Além dos predadores, os primeiros humanos enfrentavam um ambiente em constante mudança e muitas vezes hostil. As drásticas flutuações climáticas da Era do Gelo, com seus períodos de glaciação e interglaciais, transformavam paisagens, alteravam a disponibilidade de alimentos e exigiam uma adaptabilidade sem precedentes. Nossos ancestrais precisavam dominar a arte de encontrar abrigo, de se proteger do frio extremo e de se adaptar a dietas variadas, dependendo dos recursos disponíveis em cada estação.
A capacidade de inovar e de se ajustar a novas condições ambientais foi tão crucial quanto a defesa contra os predadores. E os desafios não vinham apenas do exterior. Doenças, ferimentos e a competição por recursos entre os próprios grupos humanos também eram ameaças constantes. A vida era curta e brutal, e a capacidade de cuidar dos doentes e feridos, de compartilhar o conhecimento sobre plantas medicinais e de resolver conflitos internos de forma pacífica, ou não, era vital para a coesão e a sobrevivência do grupo. A evolução da empatia e da cooperação dentro da própria espécie foi um passo fundamental para a construção de sociedades mais complexas. A história dos embates entre os primeiros humanos e os animais perigosos é mais do que uma narrativa de sobrevivência, é um testemunho da incrível resiliência, adaptabilidade e inteligência de nossa espécie. Cada desafio superado, cada inovação desenvolvida, cada laço social fortalecido nos moldou, nos tornando seres complexos e dominantes que somos hoje. Nossos ancestrais, com sua coragem e engenhosidade, pavimentaram o caminho para a civilização, deixando um legado de superação que ressoa até os dias atuais. A jornada da humanidade é uma saga épica, e a cada nova descoberta, compreendemos melhor a profundidade de nossas raízes e a força inabalável do espírito humano.